que eu faço? Como que eu olho? Eu olho lá os valores, ou sei lá, aonde a empresa quer chegar, quais são as metas da empresa, os objetivos estratégicos. E aí eu quero desenhar um plano de treinamento para minha organização. Como é que eu desenho esse plano de treinamento? É baseado nisso mesmo? Aonde que eu tenho que me basear? Aonde que a área de RH tem que falar, não, a gente tem que fazer um curso aqui disso aqui. Como é que eu crio isso dentro da empresa? Plano de treinamento. Bom, o seu ponto de partida é a organização, né? A educação corporativa, né? Ela não existe, não existe por outro motivo, senão ela seria só educação, por isso chama educação corporativa, né? E então ela tem relação, de novo, com a missão da empresa, com os objetivos estratégicos daquela empresa. É a partir daí que eu vou construir meu plano de desenvolvimento, né? Não tem outro caminho. Isso posto, eu posso olhar para as áreas, né? Uma área de finanças, o que eles precisam? Uma área de compras, o que precisa, né? Mas o gestor de compras, ele precisa saber o que ele precisa também, né? Ou eu preciso ajudá-lo a fazer isso. Mas eu preciso fazer esse levantamento, né? Então, eu como RH, faz sentido eu sentar lá com o gestor de vendas, caso ele não tenha, não saiba o que fazer. Esse é o meu papel também. Também. Às vezes, assim, a gente é uma área comercial e a gente conversa muito com interlocutores das empresas, né? Normalmente, o que se tem é um problema. Uhum. Né? Então, às vezes... Nasce daí a necessidade. O business partner, né, que são os RHs, né, que estão dentro das empresas, que vai conversar com as áreas, com as unidades de negócio, assim, o que ele vai encontrar é um problema. Agora, quem é capacitado para desenhar uma solução é mais o RH mesmo, né? Não é assim, eu não vejo como um problema, né? Às vezes o gestor da área de negócio não ter a solução, não é a função dele, mas ele precisa entender o que está causando o problema, o que ele precisa melhorar. Aí acho que o RH ele tem essa função de procurar a melhor solução, né? O melhor jeito de se fazer aquilo. Às vezes pode ser né? E hoje você tem os formatos digitais, né? Educação à distância. Você tem várias maneiras de compor um portfólio. Portfólio é uma coisa interessante, que tem a ver com aquela história que a gente falou do desempenho, né? Eu acho que os RHs, às vezes, eles começam a montar um portfólio e esse portfólio, rapidamente, ele fica meio... Obsoleto. E é natural. Assim, eu queria dizer que é natural isso, né? Ele ficar obsoleto. Porque ele tem tempo mesmo. E algumas temáticas, elas vão ser... De modo geral, ela precisa ser sempre revivada, ela precisa ser sempre discutida. Liderança é um tema, assim... Eu desde quando eu... desde pequenininho... Quando eu falei, né, comecei a trabalhar com 14, com 17 eu fui trabalhar na área de RH. Eu lembro da gente fazer isso, estou falando em 87, né? Uma época que estava muito em voga a liderança situacional, o gerente minuto, né? Tinha do Kent Blanchett, que tem o gerente minuto, que é um dos autores aí da liderança situacional. Mas até hoje a gente faz liderança situacional e eu acho fantástico, precisa fazer mesmo, né? Até porque às vezes você vai trocando, vai mudando as gerações de gestores, de líderes, né? Mas é uma temática que é permanente. E aí, assim, porque gerir gente é uma coisa... é uma coisa complicada, viu? Muda demais, né? Muda demais. Então, existem treinamentos, por exemplo, que a gente que já nem faz mais sentido fazer e que talvez ainda tenha empresa fazendo? Vou tomar água. Toma, gente, porque eu acho que tem. Eu acho que tá rolando ainda. Eu acho que a gente vive de modismo, Fala a verdade. Né? A gente vive muito de modismo, né? E às vezes, né, olha... Vamos abraçar a árvore, aí sai todo mundo abraçando a árvore. Tá. Não tem nada contra abraçar a árvore, tá? E eu preciso entender se isso vai fazer diferença, porque eu me lembro dessa coisa da abraçar a árvore, deve ter alguém que faz ainda, eu não sou contra não, viu? Tem um pessoal ali que parece abraçar a árvore. Não, e tem empresas que devem utilizar desse método, dessa metodologia. Tem várias formações que eles mexem muito com a pessoa que faz o treinamento. E, na minha opinião, às vezes tem um impacto muito momentâneo. Acho que tem até quase prazo de validade. Eu vou dar um exemplo próprio. Quando eu fiz a formação em coach, minha turma devia ter umas 60 pessoas.
umas 59 achavam que ia sair dali ganhando muito dinheiro. Sim. Que iam poder cobrar 3 mil por sessão. Alguns achavam que R$300 já estava bom. Mas estava com essa expectativa, né? Eu acho que eu estudei no mesmo lugar que você. É? Eu acho que eu fiz a mesma formação que você, hein? Ó, minha formação não foi ruim, não. Tá. Mas às vezes a gente cria essa expectativa. E era um processo muito intenso. Né? E quem faz o curso, como tem cursos de liderança que são assim, são muito intensos. Mas aquilo ali vai passando, você vai entrando para a sua realidade, vai se deparando com o contexto. E é natural que nem tudo que você aprendeu, nem tudo que você achou que aprendeu, você consegue aplicar. E a gente trabalha muito, e tem programas, como você talvez tenha pensado, trabalha muito com isso, né? Com essa coisa momentânea e o comodismo. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o comodismo. Né? A gente tem que... E aí, de novo, né? Assim, o que eu quero, por que eu quero isso, que impacto que eu acho que isso vai ter, como esse treinamento vai entrar dentro do contexto da minha empresa. Vou treinar meus 200 líderes, né? Acontece muito isso. O Eduardo Carmelo... E eu vou achar que isso vai mudar de uma hora para outra. Não vai. O Eduardo Carmelo veio aqui. Um abraço para o Eduardo Carmelo. Ele é maravilhoso. Também. Ele é. E ele falou muito sobre a gestão da singularidade. Ele falou sobre isso, de você colocar 200 líderes para fazer um curso que, às vezes, 12 precisava. Ou colocar 200 e achar que você vai mudar a sua empresa. Aí você colocou 200 líderes, mas você não colocou a direção, não colocou o CEO, não colocou outros atores, ou não fez outros trabalhos que não vai ser só o curso de liderança vai mudar. Pode ter um impacto? Pode. Agora, que impacto que você quer, você como RH, junto com a direção, precisa definir qual é. E se só o treinamento vai dar conta. De novo, se a gente achar que só o treinamento dá conta... Esquece, não dá. É um engodo, é uma mentira. Então, agora, eu acho ele fundamental, o trabalho de uma instituição educacional. Sim. Não é que eu acho que assim... não, tem que ser feito, é importante fazer. O ser humano gosta de aprender. Todos nós somos curiosos. Né? A gente quer... Eu falei, essa coisa do aprender é isso, a gente quer aprender coisas. A gente não tem idade para parar de aprender.